Existem diversos motivos, existem muitos motivos para você nomear cuidadosamente cada controller ou cada recurso da sua API REST. A escolha adequada de cada nome, de cada controller para os seus endpoints da sua API pode diminuir drasticamente a curva de aprendizagem para novos desenvolvedores, para novas pessoas que vão estar olhando para a sua API para uma integração ou continuar o desenvolvimento dela. Isso pode ajudar a saber de forma intuitiva o que procurar e onde procurar cada recurso e cada controller dessa sua aplicação. Com isso em mente, nesse vídeo eu quero trazer algumas das boas práticas, das melhores formas que você pode estar escrevendo esses controllers, esses nomes desses recursos para você estar utilizando dentro da sua API REST. Primeiro eu quero trazer alguns princípios de nomenclatura dos recursos específicos para a sua API REST e logo em seguida eu quero passar por algumas diretrizes mais universais. Meu nome é Pedro Impulseto, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Como você já deve perceber, se você já é inscrito aqui no canal, eu gosto muito de falar sobre APIs REST, sobre APIs RESTful, porque eu acredito fortemente que saber criar e desenvolver e saber os conceitos e o que é uma API REST é extremamente importante e vital para a sua carreira como um programador, como um desenvolvedor de software. Se você não é inscrito aqui no canal, clica no botão abaixo de inscrever-se para você não perder mais nenhum conteúdo de qualidade que eu estou trazendo aqui para o pessoal do canal toda semana, toda segunda e quinta-feira. Eu já tenho muito conteúdo falando sobre APIs REST, como construir uma API REST do zero, de uma forma prática e super simples. Eu vou deixar no card aqui em cima para você acessar e aprender comigo a construir essa API REST. Mas nesse vídeo eu quero falar um pouquinho mais sobre nomenclaturas dentro dos seus controllers, como colocar e escrever os melhores nomes para que as pessoas entendam e que você cumpra o combinado determinado por um serviço RESTful. Uma das características mais reconhecidas aí por toda a aplicação REST é o uso predominante de substantivos nas suas URIs. As URIs RESTful, elas não devem indicar qualquer tipo de funcionalidade como o CRUD ou algum verbo ali, alguma ação de inscrever, ler, atualizar, nem nada do tipo. Em vez disso, as APIs REST devem permitir que você manipule um recurso que deve ter uma forma de um substantivo por meio dos princípios dos métodos HTTP. Um exemplo disso é você utilizar o users/id ao invés de get users. As URIs RESTful, elas devem refletir em um recurso, que é uma coisa, um substantivo, e em vez de refletir a uma ação, que é um verbo. Porque os substantivos eles têm propriedades que os verbos não possuem. Devemos utilizar recursos pluralizados. É claro, isso é uma questão de preferência, mas a maioria das documentações, dos design de APIs, sugere que você pluralize todos esses recursos, a menos que seja um recurso singleton, como você pode utilizar só users num recurso típico ou utilizar users/id/address para um recurso singleton. Falando um pouco sobre hierarquias dentro dos controllers, conforme mostrado no exemplo anterior, utilizando barra para um recurso singleton, as barras também são utilizadas para recursos com hierarquia. Por exemplo, users, ID e address. Claramente se enquadra no users ID, recurso que se enquadra no users dessa coleção. Eu quero deixar claro que não existem regras rígidas ou rápidas, apenas você deve se certificar que essa estrutura imposta faz sentido para as pessoas consumirem o seu serviço. Utilizando pontuação em casos de listas, quando não há relação entre hierarquia, deve-se utilizar sinais de ponto e vírgula ou mais frequente somente vírgula, para nesses casos de user/um ID e um novo ID. A utilização de parâmetros para consulta, a gente deve permitir que esses parâmetros para consulta devem ser passados dentro da URI, como por exemplo /user, ponto de interrogação, location USA, para encontrar todos os usuários que moram nos Estados Unidos, nesse exemplo. Não utilize letras maiúsculas ou underlines
dentro das URIs. Por convenção, os nomes dos recursos devem ter sempre letras minúsculas exclusivamente. Dessa forma, utilizar o traço são mais convencionais do que utilizar os underlines. Nesse exemplo, a gente pode ver users/id/pending-orders, ao invés de users/id pending com letra maiúscula, underline orders com letra maiúscula. E agora umas convenções um pouco mais internacionais de como utilizar as nomenclaturas desses endpoints. Tentar sempre manter a utilização da língua inglesa, do inglês americano, para a criação desses endpoints pode trazer e transformar, na verdade, essa API sua em ela ser algo universal, algo internacional para qualquer pessoa no mundo inteiro conseguir utilizá-la e entender o que realmente ela está fazendo. Também utilizar sempre nomes intuitivos, como eu já disse, sempre que possível colocar nomes e escolher palavras específicas, simples, de uma maneira que qualquer pessoa que pegar essa API, qualquer pessoa que olhar para esse recurso vai saber exatamente o que ele faz, sem utilizar jargão ou abreviações, nem nada do tipo. Com isso, qualquer desenvolvedor, qualquer programador que pegar essa documentação dessa API sua, ele vai saber como proceder e como continuar esse desenvolvimento ou a integração que ele precisa fazer com a sua API. Não utilize abreviações. Coloque exatamente o que ela faz com o nome mais intuitivo que você puder. Não utilize extensões de arquivos dentro das suas URIs, dentro dos seus controllers. Se você precisar informar algum tipo do seu arquivo, você coloque ele dentro do header da sua requisição e não no seu controller. Não finalize o seu controller com uma barra no final. Deixe o seu controller, o seu recurso limpo. A barra no final não deve ter semântica nenhuma específica. Os caminhos dos recursos que você está utilizando devem fornecer os mesmos resultados, tendo barra ou não. E para finalizar, consistência é o princípio de qualquer nomenclatura para você estar utilizando nos seus recursos, que merece até um reconhecimento especial. E não importa se você siga essas orientações, essas dicas minhas ou de algum outro lugar específico. Sua API sempre vai parecer um pouco desajeitada, um pouco difícil de ser entendida se os nomes forem inconsistentes. Sempre use os mesmos nomes para se referir a um determinado conceito da sua API, a um determinado recurso da sua API. E lembrando que esse vídeo é um simples informativo que você pode ou não seguir, não quer dizer que esteja certo ou errado, ou que a minha opinião é melhor ou pior que a de outra pessoa ou que a sua. Se você gostou desse vídeo, se você está gostando aqui dos vídeos do canal e você ainda não é inscrito, clica no botão abaixo de inscrever-se para você não perder mais nenhum vídeo que a gente está fazendo aqui toda semana. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você já saiba como construir uma API REST, o que é e quais são os seus conceitos. E se você quiser aprender um pouquinho mais com a gente aqui no canal, é só clicar nessa playlist que está aparecendo aqui do lado e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.